Eduardo Moreira, economista, banqueiro, ex-banqueiro, né, escritor, palestrante. Grande Eduardo, tudo bem? Muito bem-vindo. Senta aqui, por favor. Eduardo deu uma entrevista para a gente que bombou recentemente. O ex-presidente Lula assistiu a entrevista do Eduardo Moreira. Falou, esse rapaz está falando coisas novas e interessantes. Então, o Lula está muito ligado. Queria primeiro saudar aqui a sua presença, né? Sei que você fez um sacrifício, aniversário do filho dele hoje, então ele está aqui dedicando o tempo dele a gente. Antes de passar por Aquiles, eu vou te passar aqui, Eduardo, só para você falar o que foram essas suas últimas 2 semanas aí. É rápido assim para eu falar as 2 últimas semanas antes de passar? Não, só para dizer por onde você andou. Tá. Bem, gente, bom dia a todo mundo, né? É muito especial para mim estar aqui, né? Porque eu voltei dessa viagem, que era para ser uma viagem mais longa, porque é aniversário do meu filho e, assim, realmente a coisa mais especial que eu tenho na minha vida são meus filhos. E eu planejei para voltar ontem, para hoje estar com ele, né? Não o vi ainda, e quando o Leonardo me falou, eu falei assim, caramba, mas eu tenho que conseguir passar lá mesmo na data do meu filho, porque eu concordo com o senhor, com a importância... Primeira vez a gente fala senhor já esperando, fala assim, não fala senhor não, só para, né? Faz parte do protocolo. Então eu concordo quando você disse que é um momento muito especial, e eu acho que é um momento único que a gente está vivendo, né? Desde os Macabeus na Bíblia, passando pelos grandes movimentos que a gente teve na Europa, nas Américas, foram nos momentos onde você teve uma maior repressão, um maior ataque, um maior momento de desespero, que você conseguiu unir aquilo que parecia inunível, né? Você conseguiu unir aquilo que parecia absolutamente sem liga nenhuma. Você conseguiu destruir vaidades, né? Já falamos da Bíblia, que o Eclesiastes começa, vaidade das vaidades, ó vaidade, debaixo do céu só existe vaidade. Nesse momento você consegue baixar um pouco a poeira das vaidades e unir as pessoas para conseguir viver um movimento assim importante e aqueles movimentos que fazem a grande diferença, né? E eu acho que a gente está nesse momento aqui no país. Eu acho que a gente está vendo o pêndulo do lado direito, mas eu acho que a gente está prestes a viver o momento mais importante da história da esquerda nesse país. E eu tive lá agora e a gente fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que vale a pena, e eu consigo falar sobre isso falando do momento de Brasil, de Bolsonaro, porque é tudo a mesma coisa. Eu tive nas 2 últimas semanas morando em acampamentos do MST, né? Eu comecei a estudar desigualdade há, sei lá, uns 2 anos atrás. Minha missão era só libertar as pessoas do capital financeiro, das armadilhas do capital financeiro através do conhecimento. Mas rapidamente isso me jogou para um estudo da desigualdade. E eu comecei a ir a fundo no estudo da desigualdade, estudar desigualdade histórica, estudar a peculiaridade de cada país, os exemplos de sucesso, os exemplos de insucesso. Só que chegou num ponto que eu falei o seguinte, não dá para ir além disso sem eu viver a desigualdade, sem eu conhecer a desigualdade, né? Simpatia vem do grego sympatis, ao lado do sofrimento. Empatia é dentro do sofrimento. A gente vive um país onde os chefes querem se tornar simpáticos, onde os governantes querem se tornar simpáticos, e aquele cara que você está no problema, o cara chega do teu lado e fala assim, meu irmão, estamos juntos, vamos nessa, e etc. Mas a simpatia ela vai até um certo ponto. A empatia pode ir muito além. O que o presidente Lula tinha de diferente dos outros? Ele tinha vivido o problema que mais de 90% dos brasileiros vivem. Ele era empático. Ele já tinha pisado no sapato daquelas dores. E por mais que eu saiba que um cara que nasceu na classe média, que trabalhou em bancos, que estudou numa faculdade privada, não vai conseguir saber, talvez nunca na vida, o que é viver uma vida de sofrimento que a maior parte das pessoas do Brasil vivem, eu achava que vivendo um tempo com eles, isso abriria algumas portas dentro de mim.
E foi absolutamente fantástico. E acho que Deus me ajudou demais ao longo dessas 2 semanas, porque eu dormi naqueles barracos de lona, nas situações mais difíceis que você pode imaginar. Fui acordado com vendavais que achei que o barraco ia cair, e chuva que você não conseguia dormir, primeiro por causa do barulho da chuva na telha de amianto ou de zinco, de barracos que chegavam acima de 50 graus do lado de dentro no sol, e depois por causa da chuva caindo dentro do barraco. Você ia ao banheiro à noite, apareciam aranhas caranguejeiras debaixo do pé, em volta você ficava com medo de dormir porque as paredes elas não se fecham, são tábuas cortadas de tamanho completamente diferente. Você acorda quando a claridade vem, porque o quarto fica absolutamente claro. A gente foi para uma festa de resistência. Nessa festa de resistência, eles arranjaram um quarto para mim numa casa. Eu fiz questão de dormir com todo mundo no barracão. Todos dormimos no chão ali. Foi esse lance de comunidade. Agora, eu nunca na minha vida... E eu fui pelo preconceito que eu tinha em relação ao MST, porque o que eu conheço do MST é o que eu ouvi falar do MST. É difícil a gente conhecer uma coisa além daquilo que nos contaram. E eu fui para enfrentar um preconceito, não só do mercado, como da família, das pessoas próximas, né, que às vezes formam mais opinião da gente do que o próprio jornal, do que o próprio mercado. Eu nunca vi na minha vida tanta generosidade, gentileza, acolhimento e senso de comunidade. Nunca. E a primeira coisa que eu falei no primeiro encontro que eu tive com eles foi o seguinte: eu cheguei aqui e sem nenhum de vocês me conhecerem, vocês abriram a porta da casa de vocês, me convidaram para dormir num dos quartos, me deram comida, arrumaram minha cama e abriram um sorriso. Quantos dos meus vizinhos abririam a porta para um de vocês, moradores sem terra, oferecendo o almoço, oferecendo um pouso, oferecendo um lugar para ficar? Então, o primeiro minuto que eu tenho aqui já está sendo uma aula de vida para mim. E se no momento que a gente sentou para conversar com um dos prefeitos, eles me chamaram para ir junto, e o prefeito falou assim: olha, chegou a hora de vocês repensarem agora o MST, porque sabe como é que é, com esse governo novo e etc. E eu sei que é uma coisa que deve estar passando muito na cabeça da esquerda. Vamos repensar nossos movimentos, vamos repensar nossa resistência, vamos repensar nossa atitude. Eu me inflamei naquela hora, me segurei, porque eu era um convidado, um penetra na reunião, né? E assim que eu saí da reunião, eu chamei todos eles que estavam juntos e falei o seguinte: olha só, a próxima vez que alguém falar isso na frente de vocês, vocês podem se levantar e falar assim: o senhor nunca mais cometa esse desrespeito à história do meu movimento. Porque em 35 anos, a gente conseguiu juntar mais de 1 milhão de pessoas que hoje vivem da riqueza que tem. Ninguém daquela 1 milhão de pessoas tem um grão de arroz a mais do que a riqueza que produziu na vida. Numa sociedade onde a gente vive, onde as classes que dominam, que têm o dinheiro, que têm o capital financeiro, elas têm muito mais riqueza do que produziram. Então não existe matematicamente uma solução se não tirar de outras pessoas que produziram essa riqueza. Imagina o que é existir uma comunidade de 1 milhão de pessoas que não tem um grão de arroz a mais do que produziu na vida. Tudo que tem, ela produziu. Nenhuma delas tem riqueza que foi criada em cima da pobreza dos outros. Nenhuma. Eu falei, então a próxima vez que alguém falar isso, você fala o seguinte: olha, o senhor respeite o nosso movimento, a gente não vai mudar uma vírgula no que a gente tem feito, porque a gente tem um orgulho enorme do que a gente construiu, e o senhor saiba que os 35 anos de história que a gente tem foi o preciso para preparar a gente para o momento que a gente vai viver agora. Então é isso que eu queria, antes de te perguntar. Emocionante. Que sensacional esse depoimento, né, gente? Assim, é uma coisa, é uma lição de vida, é uma lição de vida. E aí, aproveitando, Eduardo, queria, assim, que você explicasse um pouco mais. Você que falou do MST, o MST, assim como o MTST e outros movimentos sociais,
talvez tenham sido alvo assim, da mais intensa campanha de destruição, se a gente for analisar, né? E pelo Estado, pela lei, como aquela lei que quer tornar movimentos sociais como terroristas. Diante desse cenário, e considerando as conquistas que os movimentos populares alcançaram, como é que você vê esse governo Bolsonaro? E como a gente pode resistir democraticamente em meio a tantas investidas institucionais, lastreadas pelas instituições, assim, para dar um ar de legalidade, em meio a tanta desilusão? A gente tem uma proposta da reforma da Previdência, que você, como economista, sabe muito bem do que se trata, onde a gente tem um cidadão que vai chegar com 70 anos de idade recebendo uns R$400, um velho doente. Como que a gente vai viver? Como você pode falar um pouco para a gente sobre esse cenário que está colocado? Eu tenho que me controlar aqui, porque a gente fala assim, pô, o que você acha da reforma da Previdência, do momento do Bolsonaro, não sei o quê? Se me deixar, fica até às 8 da noite, porque tem tanta coisa para falar sobre isso. Meu Deus. É muito fértil, né? Não, é verdade. E, gente, só falando uma coisa rápida, só isso seria motivo para a gente conversar aqui mais de uma hora, mas pegue um exemplo da Noruega, tá? 1930, década de 30, a Noruega era o país mais pobre do norte da Europa. Tinha acabado de se tornar independente. A Noruega se tornou independente em 1905. E era um país governado pela Dinamarca, e depois pela Suécia, ninguém queria mais. E aí o que aconteceu lá? Os conservadores, os liberais, apertaram tanto o negócio, numa crise que já era muito grande, que um país que tinha todas as dificuldades para se unir, porque é um país territorialmente grande, para uma população muito pequena, tinha 3 milhões de pessoas naquela época, cheio de fiordes, montanhas, dialetos diferentes. E o que a crise fez? Uniu a resistência. O que o Partido dos Trabalhadores lá da Noruega fez na época? Olha só, todo mundo que estiver desempregado não tem que pagar a mensalidade mais do partido. O importante é a gente estar unido. O importante não é a gente ter ambições maiores do que simplesmente estar junto nesse momento. E foi através de uma revolução pacífica. O que quer dizer pacífica? Pacífica não quer dizer que não tem morte, não. Tem morte, tem tudo que você puder imaginar, mas através de greves gerais, através de manifestações contundentes, mas ali antes de ter uma revolução, uma guerrilha, que eles conseguiram tomar o poder junto com os pequenos e médios proprietários rurais, e instauraram a social-democracia, que, aliás, tinha um cara do País Basco lá no MST, que ele falou o seguinte: isso aqui que tem no MST, na Europa, a gente chama de social-democracia, a esquerda lá é diferente. Ele falou. Achei ótimo. E aí conseguiram tomar o poder e transformaram a Noruega no país que tem o melhor IDH do mundo. E aí a gente, para chegar no Brasil e falar um pouco de momento, fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que são os países do mundo que são melhores em tudo? Melhor de educação, melhor de saúde, com menos corrupção, maior desenvolvimento humano, tudo que você puder imaginar. São os países onde os ricos são mais ricos ou são países onde os pobres são mais ricos? Onde os pobres são mais ricos, nenhum desses países que estão entre os 5 melhores IDH do mundo tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. Nenhum. Nenhum. Então, o momento de Brasil é o momento da gente deixar as coisas claras para as pessoas. É alguém ter coragem. É alguém ter coragem de chegar, e todos nós podemos ser esse alguém, ou esses alguém, de falar o que é claro, mas que as pessoas passaram a ter medo de dizer. De olhar a reforma da Previdência e falar o seguinte: olha só, antes de discutir as medidas da reforma da Previdência, a lógica está toda errada por 2 motivos. O primeiro é que a pressa para executar essa reforma da Previdência já mostra que existe uma prioridade de quem são os primeiros a receber as dívidas que esse governo tem. Porque existem 2 dívidas, uma financeira, que tem o prazo que o governo coloca nos títulos públicos,
e uma constitucional social no artigo 6 da Constituição, que todo mundo tem direito à moradia, assistência, educação, à saúde. É dívida porque é dever do Estado, então é dívida. Só que a dos juros, se ela atrasar, ninguém vai morrer, porque quem detém a dívida pública brasileira é 25% os bancos, 25% os fundos de previdência, 20% os fundos de investimento e 15% o capital estrangeiro. Ninguém vai morrer. Agora, as que estão lá no artigo 6 da Constituição, se ela atrasar um pouquinho, um monte de gente morre. É falar para as pessoas que não se trata previdência com o número que a gente tem que economizar, porque não é isso que é uma rede de proteção social, welfare state, não é isso. A conta é a seguinte: temos no Brasil 220 milhões de pessoas, ou algo que o valha. Temos, dentre essas pessoas, um número X de pessoas que não têm hoje em dia condições de se sustentar com aquilo que ela pode trabalhar e com aquilo que o mercado oferece para ela para trabalhar também. Porque são as duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Porque muitas vezes o cara que tem 55 anos, ele tem condição ali de trabalhar, mas quando ele hoje em dia é demitido, onde é que ele arranja emprego? Onde é que ele arranja emprego? Mandando currículo pelo correio? Em qual empresa? Então a conta que se tem que fazer, a discussão de uma previdência é a seguinte: olha, somando tudo isso, para que todos tenham o mínimo acesso à qualidade de vida, o resultado é X. Malandro, dá um jeito para chegar nesse X, que é essa conta que a gente tem que fazer. E aí pode ser que a gente chegue à conclusão que é o seguinte: olha, tem que aumentar o gasto com a Previdência, que seja, mas cada número desse que a gente corta é uma vida que a gente está ceifando. É como se estivéssemos fazendo campos de concentração de Auschwitz, só que são escondidos através dos números. Então estamos colocando pessoas, torturando pessoas, fazendo com que elas não tenham o mínimo para sobreviver e morram, assim como morriam nos campos de concentração, por trás de uma manchete de que estamos economizando para poder garantir uma sustentabilidade das finanças brasileiras. Vamos mostrar para as pessoas o que é. Vamos mostrar para as pessoas que é inaceitável alguém ganhar R$400. Vamos falar coisas que elas consigam entender e falar o seguinte: você acha que o problema é emprego? Na escravidão não tinha desemprego, cara. Na escravidão ninguém estava desempregado. Mas olha quando você leva no limite. Eu sou engenheiro e na engenharia a gente aprende a levar tudo no limite para ficar claro para as pessoas. Olha quando você leva no limite, quando você corta todos os direitos das pessoas, quando você corta os mínimos e deixa tudo na mão do invisível do capitalismo, né? Cuidado com essa mão invisível, olha o teu bolso perto dela, porque a mão invisível é braba. E a gente está vivendo um ciclo, gente, que é muito simples de vocês entenderem, que é o ciclo que existe no capitalismo na sua mais pura e selvagem essência, que é um ciclo que funciona da seguinte maneira: o investir, isso é muito bacana, né? Eu tive, né? A classe pobre que a gente tem, camponesa principalmente, trabalhadora também, mas a camponesa mais, é 10 vezes mais inteligente que a classe média nossa. A nossa classe média é extremamente burra, desculpe a palavra, desculpe o desabafo, mas é muito burra. E por que ela é burra? Mas tem um motivo, só para a gente não ficar chamando um de burro, tem um motivo. Por que ela é burra? Porque ela só vê um pedacinho do processo. Ela passa o dia inteiro vendo só um pedacinho do processo. Quase que como no filme de Tempos Modernos, que já não são mais tão modernos, do Charlie Chaplin, que o cara fica só ajeitando aquela porca. O cara fica o dia inteiro carimbando um negócio, ou dando ok numa planilha de Excel, ou lavando um pedaço aqui do negócio. Ele não sabe de onde vem. Ele não sabe como é que chega. Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe o processo inteiro. Já a turma com quem eu fiquei esses dias, eu dava aulas de educação financeira, que eu dei aulas de educação financeira em toda a comunidade que eu passei, eles entendiam assim, ó. O cara não tinha o primeiro grau, entendia mais rápido do que mestrandos em economia, em palestra que eu dou, e eu não estou exagerando. Porque ele vive a economia. Ele vive, ele chega, ele planta, ele sabe que plantar, que investir significa abrir mão de uma riqueza que você tem, apostando que essa riqueza vai voltar maior na frente.
ele sabe que depois de fazer esse primeiro investimento, você tem que passar por todo aquele processo que implica também em outros investimentos, implica em tempos. O homem do campo, ele entende o ritmo da vida, porque a vida tem ritmo, as coisas demoram tempo para acontecer. A gente está aqui nessa ânsia de mudar o país, mas se a gente compreendesse o ritmo das coisas, talvez conseguisse fazer mais rápido do que sem entender o ritmo das coisas, e o homem do campo sabe o ritmo das coisas. Eclesiastes 3. É isso. É isso. É isso aí. Aliás, eu falei Eclesiastes 3. Para tudo há um tempo debaixo do céu, há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de luta e tempo de paz. E hoje é tempo de luta, não é tempo de paz. Mas uma luta que também tem que saber de todos os seus tempos. Mas o que acontece? Você tem que investir para poder colher lá na frente mais. E um Estado, o que é o poder público? Poder público é um pouco de todo mundo, por isso que é público. As pessoas personificaram o Estado, né? Eu acho hoje mó barato. Não, porque a culpa é do Estado, porque o Estado fez isso, porque o Estado, como se o Estado... o Estado andando de camisa verde ali na rua. O Estado são pessoas que estão passando e que representam todos. E que, historicamente, são pessoas que passaram, que representam os mais ricos. E aí, o que acontece? Qual que é o ciclozinho que vocês vão entender para o resto da vida, e que ele é maravilhoso, você entende Bolsonaro, entende tudo que está acontecendo, entende o que a gente pode fazer também. O Estado chegou uma hora onde a capacidade de investir que ele tem é quanto ele pega de riqueza de cada um que produziu riqueza, junta aquilo tudo, e aquilo ele tem para redistribuir, e uma das maneiras de redistribuir é você fazer o quê? Investir em coisas que todos vão poder usar. Isso vem das tribos, quando um matava o boi lá, só que não é todo dia que você consegue matar boi quando você está caçando. Então, tinha que ter, para a sobrevivência, a prática da redistribuição, para que você não dependesse só do boi que você mata. Para todo mundo poder poder depender do boi que todo mundo mata. Então, todo mundo vive. Quem é pescador sabe disso, você não pega peixe todo dia. Mas se você puder comer do peixe que uma das pessoas pegou todo dia, você vai estar forte. E era muito claro para as pessoas naquela época que se você tinha uma tribo de 10 pessoas e 5 pessoas dessa tribo começassem a morrer de fome, morresse, os 5 estavam muito pior. Porque eles tinham menos gente para defender, tinha menos gente para estatisticamente ter a chance de pegar a caça que ia ser distribuída de todo mundo. Então, era muito claro para eles que a força da corrente era a força do elo mais fraco. Como na Noruega, que a gente falou, que a sociedade mais forte é que tem os pobres mais ricos. Então, eles redistribuíam para fazer com que todo mundo na sociedade tivesse capacidade de gerar riqueza sempre. Então, todos estavam melhores individualmente quando faziam com que o grupo estivesse o mais forte possível. Só que o que acontece? Em um dado momento, o homem chegou e inventou uma coisa completamente doida, que foi o seguinte: olhou para o pedaço de terra e falou, esse pedaço é meu. Que é uma coisa que é absolutamente fictícia, não existe. Ninguém fez aquela terra para ser dono dela. Mas nesse dado momento você começou a ter essa história da desigualdade, uma coisa muito louca. A gente vai chegar no Bolsonaro em 5 minutos, pode botar no relógio. A gente vai chegar uma coisa muito louca, que é a seguinte: eu, quando estou precisando gerar riqueza, eu não posso mais ir atrás da minha sobrevivência. Eu preciso da permissão de alguém que tem o meio de poder gerar riqueza para poder gerar riqueza para sobreviver. Isso, filosoficamente, é a coisa mais louca do mundo. Ou seja, eu preciso da permissão para poder cumprir o meu instinto de poder sobreviver, que é o pessoal que está desempregado. Por favor, me dá um emprego. Né? Então, você começa a ter aquela história, que eu também falei para todo o pessoal, esquece esse negócio de mais-valia, de entender, você vai entender em um segundo. Era o seguinte: você plantava 10 mandioca, trocava por 2 caixas de tomate. Se você chegasse e fizesse o seguinte: eu não quero mais as caixas de tomate, me dá minha mandioca, você pegava suas 2 caixas de tomate e trocava de volta por 10 mandioca. Aí, no meio da história, inventaram dinheiro que começou a confundir todo mundo, né? O dinheiro que começa como gado, por isso que vem capital, de capta, cabeça de gado, depois o sal, etc. E aí inventam um dinheiro que fica no meio dessa história junto com a propriedade privada. Aí olha a maluquice que acontece. Você produz 10 quilos de mandioca. Aí eu chego e te dou umas notas, falo assim, ó, tá aqui, ó, vale as 10 mandiocas que você produziu, toma aqui esses papéis. Aí você, putz, que ótimo, né? Fiz uma troca. Aí você pega as notas de papel que você recebeu e fala assim, tô doido para comer mandioca. Aí vai lá trocar pela mandioca. Você não vai pegar nem 1 quilo de mandioca. Ué, cadê? Que troca maluca é essa? A mais-valia. Ficou lá com o dono da terra. Então, o que acontece? Nessa história de investimento que você teve ao longo do tempo,
chega num dado momento onde as pessoas chegam e falam assim para o Estado, olha, temos que investir mais. Por quê? Pelo progresso, por uma ameaça real ou inventada que existe, por algum motivo, incentiva-se o Estado a produzir, a investir mais. Aí o Estado fala, cara, mas eu não tenho recursos para investir. O que eu tenho para investir é isso aqui que eu tenho, que eu recolhi de impostos para todo mundo. Aí os mais ricos chegam e falam o seguinte, olha, eu tenho a solução. Eu te empresto. Eu te empresto dinheiro, não se preocupa. Agora, tem juros e outra coisa. Deixa eu te falar o que é o melhor para todo mundo aqui. E pega e começa a montar infraestrutura para ele. E aquela dívida começa a ficar cada vez maior, 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 até que tudo aquilo que ele recolhe das pessoas de pedaço de riqueza é só o suficiente para pagar os juros daqueles caras que emprestaram lá atrás. E aí o que acontece? O Estado vira uma máquina 100% saqueadora de riquezas produzidas por todos para entregar essa riqueza para pouquíssimo. O Estado vira uma máquina de desigualdade social. Nesse Estado, chegamos no Bolsonaro. Nesse Estado, quando o Estado fica absolutamente falido, sem capacidade de investir, chegam os caras que são os mais ricos. Perdão, eu não consigo falar sentado, cara. Chegam os caras que ficam mais ricos e falam o seguinte, olha, o Estado está quebrado, não está? O Estado, né? O cara de camisa verde que está andando na rua. O Estado é incompetente, né? O Estado não sabe tocar as coisas, não é? Eu resolvo o problema. Olha para mim. Eu tenho um monte de milhão, eu tenho bilhão. Eu sou exemplo de quem sabe tocar as coisas. E todo mundo olha e fala, é mesmo. Esse cara é... Pô, olha o sucesso que o cara tem. Sem se tocar que o sucesso que o cara tem foi em cima dele, que está vislumbrando sucesso no outro e pobre sem ter o que comer, porque deu o que produziu para o outro que está tirando essa onda. Aí ele chega e fala assim, então é o seguinte, eu sou o único cara que posso resolver o problema do país agora. Mas, é o Messias, mas, ou Amoedo, mas eu quero algumas condições. Primeiro o seguinte, para eu conseguir fazer as coisas que são necessárias, não vota só em mim. Vota em mim e naqueles que me representam e dão... A câmera, né? Pô, desculpe. Quê? Pode levantar? Então... Palestrante sem cabeça. Mas eu estou meio sem cabeça mesmo esses dias, cara. Mas então o que acontece? Você chega e o cara fala assim, ó, me elege, mas tem que eleger também todo um legislativo para que me dê a força necessária para eu fazer as coisas que precisam ser feitas. E aí você consegue eleger uma bancada enorme para esse cara. Foi o que aconteceu com o Trump, foi o que aconteceu aqui com o Bolsonaro, mas calma que a gente já está vendo lá com o Trump o que está acontecendo. E aí ele chega e fala o seguinte, outra condição, eu quero impostos menores, eu quero benefícios, subsídios, eu quero que construa essas estradas aqui que eu preciso, tudo para mim. Por quê? Porque eu sou o cara que vai salvar, eu que posso empregar, então quem manda no jogo sou eu, o investimento é meu. Aí ele chega e fala o seguinte, e mais, para acabar com esse problema que você está de dívida aí, que a gente já viu que é o problema, que foi ele que colocou lá atrás, abre o cofre aí, deixa eu ver o que você guardou no cofre esses anos todos aí. Ah, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, tá bom, dá isso aí, a gente zera essa dívida. E todo mundo que tirou do bolso, tirou daquilo que produziu para juntar aquilo, fala assim, entrega, você não consegue entender o negócio, você fala assim, calma, mas não vai voltar nada para você, cara. Você trabalhou a vida inteira para ele juntar o cofre, ele vai pegar o cofre e vai dar para o cara. Mas ele está desesperado. Estamos no modo vingança. Estamos no modo vingança. Por que a reforma da Previdência tem esse apoio todo popular? Porque o governo chega e fala que vai acabar com os privilégios. Então as pessoas têm ódio dessa palavra privilégio. Então elas aceitam o resto todo só por vingança. Qual é a nossa função? Mostrar para eles o elefante inteiro. A classe média vê o olho do elefante e acha que conhece o elefante. Porque ela vê o olho do elefante. Mas aí a gente chega para ela e fala assim, olha só, e a mídia, todo mundo, o elefante é um bichinho amarelo de meio metro, bolinha rosa, um rabo que dá 3 voltas e a pata peluda. E ele acredita. E se você for discutir, ele fala assim, não, é assim mesmo, eu já vi. E já viu mesmo, viu o olho. Mas ele nunca viu o elefante. A nossa função é mostrar o que é para fazer com que a vingança fique menor. Ela não vai ficar menor, mas proporcionalmente, em termos relativos, ela fique menor do que a verdade.
A vontade de vingança não vai diminuir, mas a verdade pode ficar maior do que a vingança. Então, nesse momento onde o governo faz tudo isso e cria todo esse ciclo, ele toma o poder, e aí começa a acontecer uma coisa interessante. Essa vai ser a nossa dificuldade nos próximos anos. Vai dar uma falsa sensação de melhora. Porque as empresas, elas olham e falam assim, agora eu vou investir. Estou com a faca e o queijo na mão. Estou com todas as leis a meu favor, estou com o governo a meu favor, um banqueiro, um ministro da economia, ninguém sabe fazer conta, ninguém entende que riqueza é uma coisa finita, todo mundo pensa no mundo como dinheiro, e dinheiro, você acredita que dinheiro pode ter infinito. E é verdade, você constrói mais 10 casas da moeda, manda imprimir moeda, que tem dinheiro até o resto da vida. Mas riqueza não, riqueza é finita, é só aquilo que tem para distribuir. O mundo é um parquinho de areia, onde as pessoas estão brincando, e a areia é a riqueza do parque. Toda vez que tiver um monte de areia, você pode ter certeza que obrigatoriamente tem que ter um buraco. Não dá para construir monte sem buraco. E quando você entende que a riqueza é algo finito, isso fica muito fácil. E ser governo é fazer com que a areia que é jogada no parque seja a maior possível, mas ela é limitada, porque o quanto você consegue gerar de riqueza é pequena, e o tempo inteiro está olhando os montes que subiram muito e derrubando esses montes para todo mundo poder continuar brincando. É o que fazem os outros países, é o que a gente não faz. O que vai acontecer no Brasil? As empresas vão ter lucros enormes agora. Por que elas vão ter lucros enormes? Porque é um momento onde a mão de obra está mais barata também. Todas as condições na receita e nos custos, as melhores condições também. O que vai acontecer com a Bolsa, que é o que está acontecendo, que eu falei ano passado que ia acontecer, não para de subir. Aí tudo, nossa economia está ótima, olha só. E aí uma crítica minha ao PT, que eu falo minhas críticas mesmo, você sabe que eu falo as coisas, no momento que a Bolsa chegou e começou a cair, lá antes das eleições, eu vi o seguinte, o candidato do PT indo nos bancos para explicar o que era. Não pode! Tem que firmar a posição e explicar a verdade, porque é melhor perder uma eleição com 30% dos votos e mostrar a mensagem que você quer mostrar e ir explicando para as pessoas e revelando a verdade, para no dia que você chegar, você não ter que fazer nada diferente daquilo que você explicou o tempo inteiro, do que chegar com uma mentira para chegar lá em cima e não ter a força para poder fazer o que é preciso de verdade. A gente tem que ser fiel àquilo que a gente acredita, porque uma hora vai chegar a nossa vez. E quando chegar, a gente tem que ter essa força para fazer a verdade. Então, os próximos anos vão ser anos onde as pessoas que são as pessoas mais pobres vão ter essa falsa sensação de que conseguiu um emprego, eu não tinha, e etc. Mas não se iludam. Se nos Estados Unidos, que tem muito mais riqueza, tem muito mais poder, tem muito mais tudo que o Brasil, a situação só piora fazendo isso, porque a desigualdade só aumenta. A desigualdade só vai aumentar no Brasil. A desigualdade só vai aumentar. E desigualdade é uma coisa mais poderosa para gerar insatisfação social do que riqueza e pobreza. Como a gente lida com isso, com a desigualdade? A gente, primeiro, tem que mostrar para as pessoas... A gente não sabe, por exemplo, sabe qual é o país mais desigual do mundo? O Brasil. Número 1. Relatório World Inequality Report. Dei um Google. Número 1. Pesquisa do ano passado, de todos os estudados. Mais do que todos os países da África subsaariana. Mais do que os países do Oriente Médio. Os nossos sheiks são melhores do que os deles. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Só que ninguém sabe. Então, o que eu acho que nós temos que fazer? Primeiro, saber do tempo das coisas. Não desesperar. Segundo, e talvez mais importante, e por isso devesse ter vindo em primeiro, se unir. Se unir. Unir as esquerdas. Passar por cima das vaidades. Terceiro, trabalhar com a verdade o tempo inteiro e não se dobrar à tentação de querer ajeitar um pouquinho para poder ser aceito. Não, a gente vai ser aceito do jeito que a gente é, porque a gente está do lado certo da história. Entendeu? E acho que é isso. Deixa eu agradecer ao Eduardo, showman, né? Realmente, acho que todo mundo aqui está maravilhado com o nosso... Não. Chegaram 2 mensagens aqui, ó. Eduardo 2022 e Eduardo todo dia no 247 também. Todo dia na TV 247. Então, é mais ou menos... Ô, Coach, se o Lula já estava dizendo que o cara dizia coisas novas, interessantes, imagina agora, quando ele ver esse vídeo, vai ser... Quando ele vir esse vídeo, vai ser uma coisa... Já ganhamos o dia. A gente já tinha ganho o dia com o Coach também, né? Então agora a gente continua. Eduardo, eu preciso te agradecer demais. Eu queria
aproveitar aqui a presença do nosso querido Breno Altman. Seria fantástico. Tá ali fora. Imagina o que seria um debate do Breno Altman com o Eduardo Moreira. Mas vai ter que ser na próxima. Vai ter que ser depois do aniversário. Gente, obrigado, vou pra frente. Agora... Como eu aprendi lá no MST, é o seguinte: Pátria livre, venceremos! Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Esse é o Eduardo.